Bom, falar no final é um pouco mais fácil, né? E a gente também é um desafio, porque a nossa tela, a nossa preparação, a gente vai ter que pular algumas telas, porque senão vai ficar falando a mesma coisa que já foi sabatinado aqui. Mas assim, bem prima facie, bem começando, quando a gente fala em integração, é algo que a gente tem que pensar um pouco alguns processos sociais que tem dentro da sociedade como um todo. Nós vimos aqui que o Danilo falou aqui um pouco aqui sobre a questão dos cursos de operador, de promotor e multiplicador de polícia comunitária. Esses cursos da Senasp, eles obedeceram, de uma certa maneira, alguma experiência, alguma expertise que tiveram lá fora. E aí trouxeram essa expertise para dentro do nosso país, né? Foi assim que aconteceu com o curso de promotor e o curso de operador, quando foi a base, foi justamente a experiência norte-americana, e depois o curso de multiplicador, o sistema Koban, foi a experiência japonesa. Mas aí quando a gente fala integração de Estado e sociedade, nós não podemos desconsiderar que sociedade é essa que nós estamos falando. De qual sociedade que nós estamos nos referenciando. Querer simplesmente pegar um modelo de uma experiência dos Estados Unidos e querer colocar no Brasil, como se fosse uma luva ou como se fosse um tênis, nós sabemos que isso não vai dar certo. A história americana, é contada por vários autores, eu cito Alex de Tocqueville, quando ele começa a falar a influência, a formação da sociedade americana, a influência dos europeus, quando ainda era chamada de Nova Inglaterra, a influência dos indígenas e o espírito que tem dentro da sociedade americana de comunitarização, de associativismo, de cooperativismo e civismo, e sem falar em patriotismo. É algo assim que a gente não consegue um pouco compreender, porque a formação dos Estados Unidos, até a formação política, sociopolítica, né, que são a reunião, né, dos estados, cada estado tem sua lei especial, existe uma lei nacional, mas a formação, quando se deu lá lá no século XVII, no século XVI, e depois, quando teve a sua independência no século XVIII, eram aglomerados de regiões que eram povoados por experiências europeias e que vieram para desbravar e para tentar fazer algo diferente. E Tocqueville ficou 35 anos estudando a experiência americana, Tocqueville é um francês, e ele achou interessante do porquê que algumas cidades americanas já estavam, em determinado momento, competindo de igual para igual com algumas cidades europeias. Para a gente resumir, que o tempo nosso é curto. Desde o princípio dos Estados Unidos, a sociedade americana ela já tem um padrão cultural, ela tem um padrão de comportamento, ela já tem um paradigma da sociedade. Eles são muito de discutir algo em comunas, discutem em regiões, no bairro, cidades e por aí afora. É por isso que é comum, inspetor Antônio, quando nos Estados Unidos a polícia, qualquer que seja, municipal, estadual, até mesmo a federal, comete algo que a sociedade não concorda, eles reivindicam, protestam, fazem um barulho e cobram uma mudança de postura. Então é algo que a gente não podemos pegar essa luva, esse sapato e querer colocar aqui. Mas é algo que pode nos trazer como uma experiência importada e trazer para a nossa realidade. A japonesa nem se fala, lá é milenar. Exemplo, Copa do Mundo, nós vimos aqui no Brasil em 2014, né? Quem acompanhou os estádios, quem viu o que aconteceu na Arena Pantanal, nos jogos da Copa do Mundo, que tinha o jogo do Japão, terminava o jogo, os japoneses pegavam um saco de lixo e começavam a recolher todo o seu lixo que estava ali dentro. E a sociedade brasileira? Que padrão que nós temos? Qual o paradigma que nós temos? Isso é uma grande dificuldade que nós temos por causa da miscigenação cultural, a multifacetação da sociedade do ponto de vista de padrões econômicos, a dimensão continental que nós temos dentro do Brasil
regiões que não tem nada a ver uma com a outra. Se for comparar a região centro-oeste com a sul, não tem muita, a não ser que seja em determinadas regiões, determinados municípios, pode fazer uma comparação. Se pegarmos o Nordeste, pegarmos a região Norte, em vários aspectos, em vários fatores, nós somos extremamente heterogêneos. E aí, quando chega a questão da segurança pública, que vai descambar para as polícias, aí nós temos que tentar buscar um algo. E como que a gente senta numa roda de debate para discutir problemas em comum? É um outro desafio. Porque hoje nós temos em nosso meio, isso como cidadão, ainda como sociedade, não comecei a falar de polícia, nós temos a questão dos interesses, né? Essa questão dos interesses é o que a gente começa a pensar em supremacia de interesses. Então nós temos o comum de que o individual, e muitas das vezes nós colocamos acima do coletivo. E quando a gente coloca o individual, o individualismo acima do coletivo, o importante é o meu umbigo, o importante é a minha, como que eu sento numa roda para debater segurança pública, Yara? É um desafio imenso e, às vezes, as polícias têm que estar ali, dentro daquela miscigenação, dentro daquela discussão, daquela heterogeneidade, e a gente falar de um algo como se fosse um algo extremamente fácil, e não é. Por que é que eu digo isso? Porque Mato Grosso ele tem se destacado há muito tempo, com algumas ações, tanto no aspecto das polícias, mas também como de outras forças, essa palavrinha chamada integração. E aí a gente começa a observar nas falas aqui das pessoas que passaram, o próprio promotor, né, uma fala fantástica. Quem sonharia há 15 anos atrás que a Promotoria de Justiça, o Ministério Público, poderia desembolsar recurso, desencastelar, porque era assim, era uma coisa difícil, a coisa mais difícil era você conseguir falar com o juiz, com o promotor, e hoje é a coisa mais natural, os conselhos comunitários, as polícias conseguem, bate a porta, senta, conversa, chama uma reunião para discutir políticas públicas de segurança, para discutir problemas, melhoria da qualidade de vida, melhoria da segurança pública daquele local. Integração. Há cerca de um mês atrás, nós recebemos a visita de alguns oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para nós, da Polícia Militar, São Paulo é uma referência técnica quase que inalcançável. Vários aspectos, né, do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de conhecimento técnico. E nas apresentações que foram feitas na Secretaria de Segurança Pública, nós começamos a falar essa palavra integração e eles se assustaram. Eu falei, olha, aqui nós temos o CIOSP, é um conglomerado de forças que tem Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, SAMU, PRF, e fora outros espaços. O GEFRON é um... Aí eles começaram, mas como que vocês conseguem trabalhar integração? E aí adentro, você pode passar, por gentileza? Pode passar um pouquinho mais. E aí eu adentro na questão dos consegues, né? Primeiro, essa esquematização parece ser uma coisa que não é muito interessante, mas interessante, eu chamo a atenção dos senhores, porque quando nós falamos em polícia comunitária, que hoje eu já prefiro usar o termo segurança comunitária, porque quando aqueles cursos que o Danilo falou aqui, do curso de promotor, o curso de operador e o curso de multiplicador, nós ainda trazemos aquela questão de que esse produto ou essa ferramenta, ele é uma coisa restrita das polícias, e não é mais. O Ministério Público está dando um exemplo fantástico aqui, o Poder Judiciário dá um exemplo fantástico. Está tendo hoje, o Coronel Cândido está falando sobre patrulha rural. Quem que são os protagonistas nessa patrulha rural? Se não, os fazendeiros, os grandes produtores, os agroprodutores, os sindicatos. Então, eu acredito assim, que essa polícia comunitária já começou a avançar, que passa para a segurança comunitária. Porque não é só mais as polícias que vão estar fazendo essas parcerias, Yara. É vários outros segmentos da sociedade. Várias outras instituições, né? E Trojanovics e Robert Peel, em 1829, quando ele institui a polícia moderna no mundo, Robert Peel, ele começou a pensar de que maneira que eu consigo reduzir os efeitos da criminalidade lá na Inglaterra, ele era o chefe da Scotland Yard, sem que eu perca as características, sem que eu perca as especificidades de eu ser polícia,
mas que eu preciso reduzir. Ele só achou um caminho, aproximando do cidadão. Começou a se instituir os BOPs londrinos, a descentralização, e seria um empoderamento de um policial da ponta que ele tinha o poder de sentar e decidir e discutir algo com o cidadão e tomar as medidas cabíveis. O que hoje nós estamos discutindo ainda aqui é a questão do ciclo completo de polícia. E que em 1829 Robert Peel já estava pensando isso lá na Inglaterra. Trojanovics, quando pegou essa experiência dos Estados Unidos, em 1914, 1915, por um trabalho de Arthur Woods, depois veio em 1960, década de 70, com alguns projetos que teve depois, na década de 90, teve a questão do, como foi falado aqui, o Janelas Quebradas, a Tolerância Zero, alguns outros programas, mas na década de 90 ele escreveu um livro, e nesse livro ele começou a falar da experiência estadunidense, americana, sobre a questão das forças policiais e da maneira de agir. E ele traz um conceito do que seria a polícia comunitária, que, pensado por ele, seria essa interação entre Estado, naquele momento representado somente pelas polícias, porque foi assim a introdução de polícia comunitária, junto com a sociedade, para que juntos vão sentar, discutir, traçar metas, buscar soluções para os problemas que afetavam um bairro, uma região, um município, um estado, desde desordem ou até mesmo crime ou pequenas contravenções que pudessem, de uma certa forma, diminuir ou afetar a qualidade de vida, a qualidade da segurança pública daquelas pessoas, daqueles cidadãos. Esse era o pensamento inicial, né? E se vocês olharem, é proposital que as flechinhas estão colocadas, tanto para um lado quanto para o outro, porque é parceria. Não é uma relação de subordinação. Não é uma relação de que o CONSEG está subordinado às forças de segurança ou ao Estado propriamente dito. E a recíproca também é verdadeira, não são as forças de segurança que está subordinado, mas que os CONSEG, como representantes da sociedade civil, eles formam essa parceria. E aí os exemplos dentro do Estado de Mato Grosso são inúmeros, né? Comodoro, né? Pontes e Lacerda. A gente pode, para não de repente não correr o risco de esquecer de alguém, vou citar esses dois porque foi falado aqui também. E aí começa a surgir esse novo pensar, como o Danilo já falou um pouco da questão da historicidade, do aspecto legal dos conselhos comunitários, né? Só dando uma reforçada, que realmente eu acredito que tenha sido equivocado. Criar um conselho comunitário, uma representação da sociedade civil, mas que seja subordinado ao Estado, como que pode ser parceiro? Como que pode se formar uma parceria se eu sou subordinado? Se para mim fazer alguma coisa eu tenho que pedir licença, eu só vou participar de uma discussão se eu for convidado. Jamais seria parceria, isso jamais seria polícia comunitária numa visão de Trojanovics ou numa visão de Robert Peel. Mas era o entendimento que tinha à época, e a gente precisa evoluir, as coisas foram evoluindo até chegar à Lei 10.931, né? Que nada mais ela reforça do que todo esse cabedal histórico e legal que nós temos. O artigo 144 da Constituição Federal, segurança pública, direito, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ali nasce os CONSEGs, ali é o embrionário, é o embrião dos CONSEG. Aí nós temos o Código Civil do 53 ao 61, que trata das associações comunitárias, é o que os CONSEG estão se equiparando hoje, ou se equivalendo. Aí nós temos a Lei Federal 9.790, 13.019 e depois a 3.094, que tratam do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Aí temos uma diretriz nacional da Senasp, de polícia comunitária, e aí dentro do Estado de Mato Grosso nós temos essa lei que ela reforça todas essas leis e dá um caráter um pouco mais específico em nível de Estado, dando essa robustez. E o interessante, antes as captações de recursos que podiam existir para ser feito qualquer tipo de investimento, era preciso buscar o entendimento dentro daquelas leis e tentar fazer um combinado ou tentar fazer um arranjo, mas agora não. É uma lei estadual, uma lei específica. E aí os CONSEGs, o que eles ganham? Eles ganham realmente, de fato e de direito, esse rótulo de ser uma entidade de direito privado independente, assim como o Danilo falou várias vezes aqui, e representante da sociedade civil. Pode passar? Pode passar, por gentileza.
numa historicidade rapidinho sobre os CONSEG, né? O que eu vou chamar aqui de CONSEG 1. O que seria esse CONSEG 1? Ele simplesmente era um fórum de debates, aquilo que foi falado aqui. Isso quando foi instituído aqui, os primeiros CONSEG, que o primeiro foi em 82 em Rondonópolis, né? E depois alavancou a criação dos CONSEG por uma política da Secretaria de Estado de Segurança Pública e do próprio governo, de criar os conselhos em todos os municípios. Eles levantavam, demandavam problemas, eram membros eleitos pela comunidade, escolhidos ou indicados, possuía estreita relação com as instituições de segurança pública, realizavam reuniões periódicas com a comunidade local e com as polícias, buscava e clamava por solução aos problemas da comunidade. Fazia todo aquele trabalho, mas na hora de solucionar precisava repassar e cobrar de alguém. Era uma relação Estado, Polícia Militar e o CONSEG, uma subordinação um no outro. Era o terceiro setor, o CONSEG, mas que havia uma relação de subordinação ao Estado. Por gentileza. Aí surge aquela questão, poxa, mas de que adianta eu ser representação da sociedade civil se na hora que eu preciso fazer algo eu vou ter que bater na porta para captar, pedir recurso, socorrer pires, fazer ação beneficente ou fazer algo para tentar promover algo de interessante. Surge uma ideia, olha, se a gente ligasse isso às prefeituras, porque as prefeituras, quer queira que não, tem que ter também uma contrapartida, tem que ter um entendimento, tem que ter algum envolvimento nessa questão da segurança pública, porque o artigo 144 lá fala que é a responsabilidade de todos, não é só dever do Estado. E aí surge da ideia de agregar esse conselho comunitário à estrutura administrativa do município. Então, o CONSEG 2, ele faz todas as ações do 1, ele está na organização administrativa do município, não é uma entidade de direito privado, não integra o terceiro setor, não possui CNPJ próprio, e ele tem uma relação de subordinação com a prefeitura. Isso foi um avanço. Por que um avanço? Porque antes ele não conseguia captar recursos, agora ele consegue captar recursos, mas com um porém. Ele só tem um parceiro para captar recursos. Qual parceiro? A prefeitura. E mais um problema aquilo que foi falado, porque esse CONSEG, ele acaba usando o CNPJ da prefeitura, e às vezes ele pode complicar a prefeitura, ou a prefeitura pode complicar ele numa captação de recursos, ou algo que pudesse trazer em benefício para algum projeto dele. Por gentileza. Aí surge o CONSEG 3, né? Além de todas as ações do 1 e do 2, é uma entidade de direito privado, independente, com CNPJ próprio, capta recursos junto às entidades públicas, municipal, estadual e federal, isso é possível. E entidades privadas, auxilia as forças de segurança, contribui para a melhoria da sociedade civil, insere, esse é o mais interessante, na discussão e implementação de políticas públicas de segurança pública. Porque antigamente, antes, ele não participava dessa discussão. Só era chamado, de repente, para resolver um problema, Aparício. Só para, de repente, arrumar um calço para aquela mesa que estava, de repente, desequilibrando, né? E aí o CONSEG, ele começa a ter uma relação com várias outras instituições, e essas outras instituições tornam parceiros delas. Assim como o MP ele vai destinar o recurso, ele faz toda a cobrança de acordo com o objetivo, de acordo com a finalidade do MP, mas também ele acaba, de uma certa forma, realizando algo junto com o CONSEG em prol daquela comunidade, em prol daquela sociedade. O promotor falou aqui a respeito das TAC, falou aqui a respeito dos acordos, falou um pouco do BAPRE. Então, os CONSEG, eles têm essa relação de parceria com todas as forças de segurança, independente de ser estadual, municipal, federal, o que antes a gente não imaginava isso. Ele começa a ser parceiro do Ministério Público, né? Tem cidades que os promotores, eu já ouvi relatos nas nossas viagens aí, realizando visita de orientação técnica, que o promotor ele pergunta, tem CONSEG aqui na cidade? Porque ele já tem o interesse de formar parceria, porque ele sabe que é possível fazer esse investimento sem buscar aquela via burocrática, administrativa do Estado, que às vezes acaba até de uma certa forma criando muito mais dificuldade do que solução para os problemas. Outras entidades públicas, é possível, consegue captar recursos? Entidades privadas. Então, o CONSEG ele inaugura uma nova roupagem, ele inaugura uma nova configuração. Ele representa o terceiro setor, mas ele tem uma parceria direta com o primeiro setor, com o Estado, através dessas instituições e outras. Por gentileza.
Que aí a gente traz um pouquinho a questão da teia da sociedade, que eu costumo falar. Eu não tenho formação, graduação em ciências sociais, mas eu sou mestre em sociologia pela UFMT. E aí tem o primeiro setor, que é o Estado, que alguém faz algo para eu ou para você. Aí o segundo setor, que é o mercado. O terceiro setor, que são representantes da sociedade civil, que é o associativismo. Então, ele acaba integrando esse terceiro setor. Ele, como terceiro setor, ele passa para resolver os problemas que, às vezes, o Estado não consegue, que, às vezes, a iniciativa privada, o mercado também não consegue resolver. E entra como essa terceira via para tentar ajustar, para tentar resolver esses problemas aí, que muitas das vezes o Estado acaba não conseguindo, e a iniciativa privada também não. Porque a gente volta de novo, quando eu falo em iniciativa privada, eu volto na questão dos interesses. Interesses individuais e interesses coletivos. E às vezes os individuais nem sempre é tão individual. Pode ser de guetos, pode ser de grupos, de destinações ou algo nesse sentido. Por gentileza. Aí alguém perguntou, foi até o promotor, mas eu só posso captar recursos junto? Esses são alguns dos parceiros que os conselhos comunitários podem captar recurso quando ele adentra a esse rol das organizações da sociedade civil. Os conselhos comunitários podem ser uma associação comunitária, uma organização social, ele pode ser uma organização da sociedade civil, é um degrauzinho um pouquinho mais, ele pode ser organização da sociedade civil de interesse privado. Existe uma lei estadual própria, se não me engano é a lei 150, né? 150, 140? 150 de 2004, que lá diz mais ou menos as regras para isso. Então, se o consegue, ele pode, eu acredito que isso vai acontecer, de repente, dele administrar uma determinada deficiência do Estado ou do mercado por ele atingir esse nível ou esse patamar, digamos assim, de ser uma organização da sociedade civil de interesse público. Isso é possível, existe uma lei estadual e quando ele integra todas aquelas, quando consegue integra todas aquelas, de acordo com o marco regulatório da organização da sociedade civil, que nós falamos naquelas leis, eu acredito que isso seja possível, talvez não agora, mas no futuro acredito que isso deva acontecer. Então, Ministério Público, Poder Judiciário, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Prefeituras e Câmaras, Assembleia Legislativa, emendas parlamentares, outras fontes, tem Conselho Comunitário que já conseguiu captar recursos junto à Embaixada. Consegue de Barra do Garça, conseguiu captar recurso, um dos membros do Consegue é um professor de música, conseguiu captar recurso da Embaixada Italiana. Então ele pode conseguir vários tipos de recursos. A questão é que cada parceiro desse que eu vou, as complexidades são maiores, eu tenho que entrar numa série de questões, tenho que seguir uma série de parâmetros, né? Aí é o Miroski, é outros regramentos muito mais complexos do que, de repente, o Ministério Público Local. Mas o que eu quero chamar a atenção dessa questão desses parceiros? O que antes consegue, só batia a porta. Primeiro, das instituições para resolver o problema, os conseguem, ele alcança o nível que ele bate a porta da prefeitura. Então o que acontece? Discute, eu vou na prefeitura e bato na porta e clamo por alguma coisa. Quando o Conselho Comunitário de Segurança integra esse nível 3, ele não vai bater na porta só da prefeitura. Olha o tanto de porta que ele pode bater. Ele deixa de sobrecarregar a administração municipal de demandas e ele passa a contribuir para esse gestor municipal, porque ele está resolvendo um problema que diretamente seria dele, porque ele é o primeiro setor do Estado que deveria prover. Ele está resolvendo um problema que está gerando uma confusão, uma dúvida, um problema lá para o segundo setor do mercado. Então o Conselho Comunitário, ele consegue, com essas parcerias, ele consegue desafogar e ajudar a gestão municipal. E muitas das vezes eu posso estar equivocado, depois o deputado Claudinei pode até de repente me corrigir, e muitas das vezes pode até ajudar os próprios parlamentares a ajudar os próprios municípios. Às vezes a emenda parlamentar é uma coisa assim que a gente vai lá, peço para o deputado, solicito, explico, vou destinar. Destina a emenda parlamentar e às vezes a emenda, o recurso vai, mas de repente o recurso retorna. Cria frustração para ambos os lados. A frustração para o parlamentar, que
poderia ter destinado para uma outra finalidade, mas de repente a burocracia para se gastar, a burocracia para colocar aquilo em prática, administrativa, ela emperra e às vezes o conselho comunitário pode, Aparício, fazer com que isso seja menos burocratizado, essa inteligência de todas essas leis e desse nível de conselho comunitário, por gentileza. O promotor falou, eu ia falar um pouquinho do BAPRE, mas o promotor deu uma aula, que o BAPRE, o Ministério Público é o campeão, eu acredito que seja, de investimento em parceria e destinação de recursos junto ao CONSEG, firmação de parceria, aonde você anda no estado de Mato Grosso, dos 83 CONSEG que estão devidamente regularizados, é difícil você encontrar um que de repente capta um recurso que ele não fale de Ministério Público, nem que seja num montante pequeno ou que seja num montante maior, por gentileza. E aí surge, na concepção dos conselhos comunitários, a interpretação ou a ideia de que o conselho comunitário ele é simplesmente, Yara, Valério, ele é simplesmente um objeto de aparelhamento, de modernização, de reconstrução ou de logística das forças policiais. A legislação é clara, diz que eles podem fazer isso também, mas os conselhos comunitários, eles têm que pensar que eles são representação da sociedade civil organizada. Posso ajudar as forças policiais? Claro, posso, devo. Construir o posto da PRF, construir a nova delegacia, construir o novo quartel da Polícia Militar, mas eu não posso esquecer que existe a questão da prevenção primária, que eu posso também utilizar a mesma ferramenta, o mesmo caminho, os mesmos procedimentos, investindo no algo social, é algo que vai desafogar as forças policiais no futuro. É eu pensar no jovem, pensar no cidadão, começar a pensar em prevenção primária, prevenção secundária. É os projetos sociais eu começar a incutir uma perspectiva ou uma possibilidade de uma formação humanística cidadã para os jovens. E eu posso pegar esse jovem desde um projeto simplesinho, de um projeto de escola de futebol, não que seja, não estou denegrindo, mas um projeto tranquilo de uma escola de futebol, e eu posso de repente colocar um outro projeto e de repente eu estar inserindo esse jovem no mercado de trabalho, colocando com ele uma ocupação e fazendo parcerias com alguns outros setores do primeiro setor, a educação, SEDUC, ou envolver a sociedade civil organizada, alguns outros setores, envolver algumas entidades que trabalham com filantropia, que trabalham com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ideia de formar melhor o cidadão no mundo, e eu posso buscar também as igrejas, que elas podem também pegar e auxiliar. Olha que fantástico que o CONSEG pode fazer como transformação dentro de um município. Eu posso ajudar a Polícia Militar nas suas deficiências, a Polícia Civil, Bombeiro, Politec, PRF, mas também eu posso em outros setores que são direcionados para a segurança primária, prevenção primária, as ações de prevenção primária. Escola Tiradentes, né, Aparício? Juara, você estava dizendo, você estava falando, é algo que eu posso fazer, o Conselho Comunitário. Então eu tenho sempre que lembrar, eu vou entrar para o CONSEG, não é que eu vou entrar para o CONSEG simplesmente para aparelhar, ou para modernizar, ou para construir. Eu posso apoiar e eu devo, tenho como obrigação de implantar e apoiar projetos sociais, investir em recursos, em benefícios direto para a comunidade. Isso é interessante, isso é possível. A questão do trânsito, né, como a Yara estava dizendo, estava falando aqui, né, a PRF estava fazendo a apresentação. Por gentileza. Por que eu digo isso, né? Vou voltar um pouquinho naquela fala, quando eu falei a questão de polícia comunitária e segurança comunitária, a questão dos cursos. Porque na minha visão, eu acho que a gente já passou dessa questão de polícia comunitária. Acho que a gente já começa a atingir a questão da segurança comunitária. Porque dá a impressão que polícia ficou uma coisa assim muito monopolizada. E na verdade não é isso, mas alguns colegas pensam isso. Alguns colegas pensam que é algo somente das polícias, da polícia comunitária. Então, nós temos um policiamento tradicional que qualquer força de segurança pode executar. Esse é um atributo direto. É uma prerrogativa dela, restrita dela. Nós temos um policiamento estratégico,
Além do tradicional, eu uso as estratégias para atingir um determinado objetivo de acordo com uma demanda, com os índices criminais, algo que está acontecendo que eu tenho interesse de que aquilo se reduza, que aquilo mantenha num patamar mais ou menos, que aquilo não vá, de repente, fugir de um controle. Nós vivemos na sociedade de controle, como diz Gilles Deleuze, né? Antigamente era a sociedade disciplinar, né, pensada por Foucault, mas Gilles Deleuze fala que não, nós somos uma sociedade de controle. Aí um policiamento orientado ao problema, tem um problema específico. Eu pego o policiamento tradicional, eu pego o policiamento estratégico e tento voltar para uma determinada demanda. E aí eu começo a avançar um pouquinho. Eu vou para o que muitos chamam, gostam de dizer polícia comunitária, eu também gosto, mas eu já avanço para a segurança comunitária quando eu começo a envolver a sociedade civil, não só a sociedade civil, mas outros setores do Estado, que não são polícias, mas que podem ter ou não uma atividade de polícia, e envolvê-los na tentar resolver aqueles problemas que estão afligindo aquela comunidade e tentar buscar uma melhoria da qualidade de vida e uma melhoria da qualidade da segurança pública daquela região, daquele bairro, daquele município. E aí eu vou para a questão da segurança inteligente. Que aí nessa segurança inteligente eu insiro os consegue, eu insiro esse consegue tipo 3, e eu insiro outras modalidades que podem surgir, ou outras entidades que podem surgir, que não seja consegue, mas que pode ser congênere, que tem a mesma finalidade e objetivo. É algo que a gente pensa assim, talvez apareça, era algo inimaginável há 10, 15, 20 anos atrás, sentar todo mundo para discutir políticas públicas. É aquela coisa de que o Estado não faz, não sei quem não faz, eu cruzo o braço e o outro tal, então sobra para as polícias. E hoje essa realidade não é tão verdadeira assim como era 15, 20 anos atrás. Hoje a gente observa parlamentares preocupados com segurança pública, a gente observa Ministério Público preocupado com segurança pública, a gente observa juízes preocupados, outros profissionais preocupados, sociedade civil preocupada. Então eu acredito que, assim, que isso já se avançou, nós estamos vivendo, eu acho que um outro nível, um outro patamar. Por gentileza. Pode passar. A Coordenadoria de Polícia Comunitária, de um planejamento que nós fizemos, apresentamos em 2020, para o secretário de Segurança, o doutor Alexandre Bustamante, nós fizemos um planejamento, uma proposta de trabalho, porque o Danilo falou bem, frisou bem, a questão de que houve a ruptura dos Conselhos Comunitários de Segurança com a Secretaria de Segurança e com a Coordenadoria. Essa ruptura no sentido de que aquele cordão umbilical de subordinação ele foi rompido. E deveria ter sido rompido há muito tempo, mas assim, independente, mas foi rompido. E alguns conselhos comunitários ficaram assim um pouco perdidos, soltos. E agora, o que eu faço? Aonde que eu vou? Para onde que eu vou? Né? Então pensamos, olha, a gente podia visitar os conselhos comunitários, fazer uma fala, fazer uma visita, ver como que está, tentar mostrar para ele qual que é a realidade hoje e fazer com que eles não percam esperança nessa filosofia, nessa ferramenta poderosíssima que tem, que é a polícia comunitária, e tentar fazer com que eles possam, de repente, voltar a seguir esse caminho. E nessas visitas, a gente acabou visitando, entre o ano passado e esse ano, 83 municípios, né? E aí foram 92 conselhos comunitários visitados, de acompanhamento, orientação, auxílio, tanto presencial quanto por telefone, por WhatsApp, por e-mail, foram 138, por gentileza. E nessas visitas, o secretário sempre levou, Segurança Pública, o doutor Alexandre Bustamante, sempre levou essa questão de que eu sozinho não sou ninguém. Ele, como secretário, falou isso. Eu preciso de que a sociedade entenda isso, e eu preciso o quê? De buscar meios, mecanismos, outras formas de nós buscarmos resolver esses índices. Porque se a gente não se organiza enquanto instituição e sociedade que tem essa finalidade, tem esse objetivo, de repente a gente vai ficar sofrendo as consequências de um algo e chorando no futuro por um algo que a gente não consegue depois explicar ou tentar remediar ou recompor. Em 2021, nós verificamos que em Mato Grosso tem cerca de 172 conselhos comunitários que foram criados. Aí é daqueles 3 níveis, tanto do 1, do 2 ou do 3. Dos conselhos comunitários ativos,
era 117. No primeiro semestre de 2020, nós verificamos que tinha 41 conselhos comunitários de segurança regularizado de acordo com a lei 10.931, com o CNPJ, considerado entidade de direito privado. E esse ano a gente fez um levantamento, pegamos até com o Danilo esse levantamento, estava em 83, pode ser que isso já tenha aumentado, que são os conselhos comunitários que estão devidamente regularizados, de acordo com a lei, obedecendo os parâmetros que foi colocado e algumas mudanças que foram feitas, por gentileza. E aí o que eu chamo a atenção, né? Essa fonte a gente pegou por telefone, porque a gente não tem mais essa, digamos assim, essa vinculação direta, mas a gente tem essa parceria. E aí a gente visita, pergunta, conversa com um, conversa com outro, era mais ou menos esses números que nós conseguimos verificar nesses últimos 2 anos ou 3 anos, Aparício. Essa gama de recursos que os conselhos comunitários conseguiram trazer de investimento para a sociedade, implementando projetos, qualquer que sejam os projetos, em prol da segurança pública, projeto de prevenção primária ou secundária, ou até mesmo investimento direto nas instituições de segurança pública, mais ou menos na ordem de 19.400.000 reais. E aí, pasme, 9.800.000, nós tínhamos observado, mas esse número já é maior, nós já tomamos conhecimento, foram recursos que foram perdidos por conselhos comunitários por conta de situação irregular, de não estar sendo considerado, não ter ainda alcançado esse nível, esse patamar de uma entidade de direito privado, né, conforme a lei 10.931, por gentileza. E aí surge, e nós fizemos uma outra situação, até brincando com o Danilo, pouco tempo atrás, surgiu uma outra questão, uma outra demanda. Agora eu tenho um conselho comunitário de segurança no município. Esse conselho comunitário, ele é algo que ele pode me trazer, para mim, policial militar, um benefício gigantesco. Ele pode construir minha nova unidade aqui, ele pode reformar, pode fazer uma série de coisas. Aí a Polícia Civil também pensou nisso aí. Opa, então é algo interessante. Aí o bombeiro também. Mas de que maneira que eu consigo atender a PM, a Civil, o bombeiro, a Politec, a PRF, que tiver a Guarda Municipal, a sociedade civil, de que maneira que eu consigo atender e que não vai causar nenhum tipo de rusga, nenhum tipo de constrangimento, ou até mesmo de pressão, para eu conseguir junto com essas instituições. É o que a gente está começando a pensar, a discutir junto com o Coronel Chiroli na SAIOP, a gente pensando em integrar os CONSEGs. Eu acho que lá em Comodoro é um exemplo clássico disso, né? De integrar os CONSEG ao GGI. Né? Porque justamente, se eu quero uma demanda, se eu quero trazer, eu tenho uma oportunidade, eu consigo trazer essa inovação, eu não sou obrigado a receber nada do CONSEG, e o CONSEG não é obrigado a me oferecer nada, ele representa a sociedade civil. Mas se eu quero fazer, vá para o GGI e discuta com o GGI, que o GGI é o colegiado das maiores autoridades que tem naquele município. Então, assim, as autoridades do município vão estar discutindo algo interessante que vai visar potencialização da qualidade da segurança pública do município e potencialização da qualidade de vida dos munícipes. Aí lá eu convenço o inspetor Antônio o porquê que eu tenho que, como PM, eu tenho que estar à frente da Polícia Civil. Ou porquê que a Polícia PRF, porquê que a Polícia Civil tem que estar à frente da PM. É ali que se discute políticas públicas e ali já sai, todos os parceiros que nós indicamos já estão ali. Ali já sai com as demandas e pode ter no GGI os parceiros convidados. Entidade de direito privado, parlamentares e alguns outros podem estar participando. E ainda a gente não falou dos consórcios intermunicipais, que também é algo que os conselhos comunitários, tenho certeza que daqui a pouco estarão integrando essa reunião, esse conglomerado, esse colegiado para discutir melhorias da qualidade de vida, porque os consórcios intermunicipais se trata de algo interessante, que é o IDH dos municípios. E para os consórcios intermunicipais, o mais interessante é assim, de que adianta eu ter uma cidade potencialmente forte economicamente, e do lado aqui eu tenho um município que está
pedindo por ajuda. Os consórcios intermunicipais têm essa expertise e têm esse objetivo de fazer com que aquela região como um todo, ela cresça junto. Isso é interessante, por gentileza. Então, no GGI, os parceiros na captação de recursos, todos eles estão lá integrados nessa mesa, nesse colegiado. E aí, por que o Conselho Comunitário de Segurança não pode estar ali? Porque o Conselho Comunitário de Segurança, Aparício, ali ele pode ser um facilitador do que foi ser discutido e das demandas que vão estar surgindo ali. Claro, com poder de voto, com poder de discussão, com poder de sentar à mesa, puxar a cadeira, sentar à mesa e discutir políticas públicas de segurança pública. Isso é interessante, por gentileza. A gente já está finalizando, né? Eu podia citar vários exemplos, né? Mas como foi falado muito aqui da questão do Pontes Lacerda, até o próprio inspetor Antônio, né? Pontes Lacerda foi uma referência muito fantástica em termos de questão de captação de recursos, né? A ordem, os valores que lá foram arrecadados, as parcerias que lá foram fechadas foram imensas. Eu costumo brincar que Lacerda avançou 50 anos em 2 ou 3, talvez era algo que da melhor das expectativas, do melhor dos meus sonhos, ou dos sonhos dos munícipes lá, não pensaria que em 2, 3 anos tivesse toda essa gama de investimento que teve lá em Pontes e Lacerda, que é uma referência muito interessante. Por gentileza. E aí, por fim, eu trago essa imagem da mitologia ou alegoria da caverna de Platão, né? E aí algo que direciono especialmente aos membros dos CONSEG, mas certamente qualquer uma outra pessoa aqui da plateia pode pegar isso também, que é a questão do conhecimento. O quanto que o conhecimento nos esclarece, o quanto que no conhecimento ele nos traz uma nova oportunidade, nos traz uma nova visão e nos traz uma nova pessoa, né? A pessoa está ali, na esquerda, acreditando que o mundo era aquelas projeções que tinham na parede, que aquilo fosse o mundo real. De repente ele vai avançando, ele chega lá na ponta do lado direito, ele sai da caverna e ele vê que o mundo é outro. É o mundo do conhecimento, é o nível que os conselhos comunitários, a maioria do estado de Mato Grosso hoje está, e que certamente, Aparício, começa a causar, ou começa a provocar um olhar holístico e acurado de vários outros estados, para procurar entender o que Mato Grosso está fazendo de diferente que aqui a gente não consegue fazer, né? Então é algo muito interessante. Tudo isso a gente volta naquela palavrinha lá atrás que a gente utilizou. Integração. Por mais que nós somos essa sociedade mato-grossense, que nós não temos como dizer que nós somos homogêneos ou que nós temos uma descendência específica, porque você vai em determinado local, nós somos uma forte influência sulista, você vai de outro, uma forte influência indígena, uma forte influência dos afrodescendentes, por aí afora. E sem falar nas questões das estratificações sociais que nós temos, de uma série de grupos e guetos sociais que são criados na sociedade. Como que a gente consegue fazer essa integração para discutir algo que é bastante elementar, que é a questão da segurança? Eu costumo brincar que hoje nós temos 2 grandes valores axiológicos que nós buscamos, independente de nós termos pessoa física ou pessoa jurídica. Primeiro é a vida. Segundo é a questão de segurança. Hoje a gente não sai de casa sem pensar em segurança, a gente não compra um carro sem pensar em segurança, a gente não faz uma viagem sem pensar em segurança, não abre um mercado sem pensar em segurança, não faz uma atividade física sem pensar em segurança. Então, segurança hoje é algo que a gente busca como algo axiológico, algo que vai ser de interessante para a gente. Para finalizar, eu costumo dizer que, enquanto não houver a participação do cidadão na discussão das políticas públicas de segurança pública, não haverá polícia ou segurança comunitária, né? O que nós vamos ter é um projeto de aproximação de Estado e sociedade, em uma polícia de resolução rápida de problemas, né? Por isso que essa interação é algo que nós vamos estar sempre buscando cada vez mais, fazer com que ela fortaleça e que ela vire um estreitamento bem mais forte, que vire essa interação e essa integração
E isso os conselhos comunitários têm feito isso, né, demonstrado isso em vários locais, em vários municípios do estado do Mato Grosso. Em nome do secretário de Segurança, eu agradeço, Danilo, o convite, agradeço aqui a Nelce, presidente do Conseg de Brasnorte, por nos ter convidado, por ter nos proporcionado participar desse evento, né? Adquirir muito conhecimento nesses 2 dias aqui com os senhores, muitas experiências fantásticas, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública se coloca à disposição para que nós possamos cada vez mais caminhar, cada vez mais evoluir. A todos, muito obrigado.